mas não dá para não falar de Sérgio Moro, senador. O Podemos nunca escondeu de ninguém, seja publicamente, seja nas conversas de Brasília, o interesse em filiar Sérgio Moro, visando uma eventual candidatura presidencial do ex-juiz da Lava Jato em 2022. Essas conversas chegaram a ocorrer, a gente sabe, Sérgio Moro está fora do Brasil hoje. A minha pergunta é a de muita gente que agora faz essa mesma pergunta aqui no nosso chat que nos acompanha. O senhor acredita ainda na candidatura de Sérgio Moro à presidência da República, senador? Bem, realmente nós nos reunimos várias vezes, né? Conversamos muito sobre o país, a necessidade de uma alternativa com visibilidade e credibilidade. Não há dúvida que ele conquistou essa visibilidade, credibilidade, nas grandes manifestações que tivemos antes da pandemia. Todos se lembram do enorme boneco, não é, que carregavam nas ruas com a figura de Sérgio Moro, que passou a ser ícone do combate à corrupção no país. Então, é evidente que o nome dele deveria e deve ser respeitado pela sociedade brasileira e, obviamente, é um candidato em potencial. Eu repito, nós o convidamos, conversamos várias vezes, colocamos a importância de um projeto alternativo para o país, essa discussão é sempre presente, não é? E ele poderia verbalizar esse projeto, e ele nos pediu um tempo. Na verdade, ele assumiu um compromisso, sim, e eu creio que já foi até revelado, ele próprio deve confirmar, né, o compromisso de que, se vier para a política, se filiará ao Podemos. E agora, a resposta sobre candidatura ficará para o final do ano. Portanto, aí uma parceria com essa ideia, né, de que o nome deve surgir no ano que vem, de um eventual candidato que possa se chamar de centro-equilíbrio ou de terceira via, enfim, somente no ano que vem. O ex-ministro Moro pede, portanto, esse tempo, já que ele está na atividade privada, está nos Estados Unidos, e ele precisa desse tempo para dar uma resposta, provavelmente no mês de outubro ou novembro, não é? Quem sabe? Eu acredito, você perguntou se eu acredito na possibilidade, eu acredito na possibilidade de uma candidatura dele. Caciques partidários, senador, quando a gente fala da eventual candidatura do Moro, usam alguns argumentos que eu vou reproduzir aqui para os nossos espectadores e para o senhor. Dizem que Moro não é político, então não teria palanques nos estados, não teria força política, não conseguiria juntar partidos, grupos políticos, grupos partidários. Também argumentam que Moro não conseguiria governar se fosse eleito presidente da República, porque o Congresso, obviamente, se voltaria contra ele ali, e a gente teve um exemplo disso com o pacote anticrime que ele enviou para o Congresso ainda quando ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro. O pacote foi completamente destroçado. E há também o argumento de que Moro hoje é inimigo dos petistas por motivos óbvios e se tornou inimigo também dos bolsonaristas. São esses três argumentos aí, essas três narrativas que eu escuto dos caciques partidários, da turma do Centrão, quando eu falo em Sérgio Moro. Eles praticamente desdenham, né? Dizem, não, descarta isso aí, que isso não tem a menor possibilidade. O que o senhor diria sobre essas três narrativas em relação à possível candidatura do Moro, senador? Bem, excluindo a narrativa da governabilidade, em relação à questão eleitoral, eu perguntaria a esses caciques políticos, isso é bom ou é ruim? Talvez seja bom, não é? Porque, ele não é político, mas depende do que se define como político, não é? Na verdade, o que a população deseja é um político na acepção da palavra, e não um politicalhão. Muitos caciques são politicalhões, e por isso não admitem a presença no cenário de um político, na acepção da palavra.
essa questão de palanque também é uma questão a ser discutida, porque eu me lembro de um candidato, aliás, provocou grande frustração depois, né? Mas ele se elegeu expulsando os políticos do palanque, né? Vocês se lembram disso aí, os que acompanham a política há mais tempo, né? O Collor, ele expulsava os políticos porque ele não queria, evidentemente, que isso impactasse negativamente. A presença de certos políticos no palanque, ao invés de trazer apoio popular, retira o apoio popular. Então, é uma questão que nós temos que discutir, né? Se é bom ou se é ruim. Agora, em relação ao governo, é preciso, sim, conquistar. Olha, aquela posição ali do Palácio do Planalto exerce um fascínio sobre as pessoas. Então, você pode imaginar que hoje determinado líder político não possua condições de estabelecer um bom relacionamento com o Congresso. Mas depois pode ser diferente. Ao assumir o status de presidente da República, com toda a formalidade do cargo, não é? Evidentemente, as condições para uma boa relação, para uma boa articulação política, para o exercício de uma liderança competente e de eficácia, esses requisitos acabam sendo colocados ali, naquele terceiro andar ali do Palácio do Planalto. Então, é evidente que isso muda a legitimidade do voto. Você passa, durante uma campanha eleitoral, pelo calor das ruas, não é? E chega às urnas que conferem autoridade e legitimidade. Eu sempre entendi que quem tem o apoio popular conquista o apoio do Congresso. Busque o apoio popular. O apoio do Congresso é consequência. E quem chega carregado por milhões de votos, chega com apoio popular e não pode desperdiçar a oportunidade. Logo de início, tem que colocar o seu protocolo, tem que mostrar o caminho, né? Apontar o rumo. E, evidentemente, com apoio popular, vai conquistar o apoio do Congresso. Um parlamentar quer ser valorizado, ele não quer ser comprado, né? O que nós vemos nos últimos governos foi o mercenarismo instalado, né? Entenderam que era mais fácil comprar do que conquistar. É preciso conquistar. Conquistar com habilidade, com competência e, sobretudo, com uma relação civilizada, republicana. Eu acho isso tudo viável. Se eu não acreditasse nisso, teria que desacreditar totalmente da sociedade que elege. Senador, nosso horário já estourou, a gente tem muita coisa ainda para tratar aqui no programa. Antes de agradecer a sua participação, queria ver se eu arranco um furo do senhor aqui. O senhor já trouxe informações importantes, de que continua conversando com o Moro, de que ele já fez o compromisso de que se filiará ao Podemos se entrar para a política, que o senhor ainda acredita na candidatura dele, rebateu aí esses argumentos que já dão como praticamente sepultada a candidatura do Moro, mas eu ouvi dizer que o senhor está querendo aumentar a bancada do Podemos e que há 2 senadores aí que podem chegar em breve ao Podemos. Seriam eles Carlos Viana, do PSD, hoje de Minas Gerais, e Alessandro Vieira, que teve um estremecimento recente aí, mas continua no Cidadania de Sergipe. O senhor confirma essa possível filiação desses 2 senadores, senador? A mentira não faz parte aqui da minha conduta, não. Eu tenho que confirmar, me desculpem os senadores, mas não é indiscrição, é sinceridade. Conversamos, sim, com o Alessandro, há uma possibilidade enorme dele vir para o Podemos, já pediu alguns dias, mas disse que seria irreversível a desfiliação do Cidadania, e poderá vir, sim, para o Podemos. Será muito bem-vindo, as portas estão abertas e certamente é um dos
uma das boas revelações do atual Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma, um senador talentoso, preparado e com uma postura ética imbatível, então ele valoriza, sem dúvida, o nosso partido. O Carlos Viana, da mesma forma, é um grande senador e ele tem projetos importantes em Minas Gerais, seu estado, tem vocação política e está em entendimento conosco, sim, para vir para o Podemos. Talvez a revelação possa atrapalhar a paciência, mas eu não vou negar ao Diego Amorim a verdade, né? Eu tenho que ser verdadeiro. E eu digo também que conversei nessa semana com mais duas importantes figuras do cenário brasileiro, né? O ex-procurador-geral Rodrigo Janot, que deve se filiar ao Podemos, peço desculpas a ele pela indiscrição, mas deve se filiar, sem pretensões de disputar a eleição, mas com o propósito de contribuir, de oferecer sugestões, projetos importantes sempre para o país. E também o que é, Diego? Sem pretensões de disputar Rodrigo Janot em 2022? Vai se filiar só para se filiar? Inicialmente teria, mas depois não. Então, na verdade, a filiação seria apenas para a participação de quem sente que há necessidade de participar, de contribuir, né? E outro general também, Santos Cruz, estamos conversando, porque é uma figura importante, tem uma presença ativa nesse cenário nacional, nessa fase de transição para o futuro, e nós não podemos dispensar a sua contribuição em qualquer projeto de nação. Então, nós estamos conversando com ele, convidamos, essa semana ainda voltamos a conversar e ele é nosso convidado para ingressar também no Podemos.